Dia do professor chegando. Minha sugestão de presente é este estojo cilindro. E que eu mostro agora como eu faço. Além disso, tenho outra dica de tecido para forro. Querem saber? Então continuem assistindo a este vídeo. Olá pessoas, eu sou Daniele Rodrigues, este é um canal de costura criativa e agora vamos costurar. Então vamos aos materiais. Eu estou usando aqui um tecido para a parte externa, que é 100% algodão. E para a parte interna, eu trago mais uma sugestão de tecido de forro. Este aqui é o Oxford. Ele é um tecido composto 100% de poliéster. Ele tem uma textura um pouco mais porosa que o tecido de algodão. A gente consegue ver um pouco mais através dele. E ele desfia um pouco mais do que o tecido de algodão, mas isto não implica em maiores problemas para a costura. Ele é bem fácil de manusear, é só ter um pouquinho de cuidado no momento do corte e no manuseio para as bordas não desfiarem tanto. E dá um acabamento diferenciado para a peça. Fora que ele é bem mais barato que o tecido de algodão. Mas mesmo assim, como eu tenho dito aqui nos outros vídeos, isto não influencia na qualidade final da peça. Além dos tecidos, eu vou utilizar também a manta acrílica R1. E agora vamos às medidas. Para as laterais do estojo, eu cortei 4 círculos de 10 centímetros de diâmetro. Então, eu cortei 2 vezes no tecido externo e 2 vezes no tecido de forro. Se você não tem um compasso para marcar esse círculo, eu faço primeiro no papel e depois eu risco, faço como um molde e risco no tecido. Então, se você não tiver o compasso, eu dou uma dica de dobrar o papel. Você corta um quadrado de 10 centímetros, dobra esse quadrado no sentido vertical, depois no sentido horizontal e vai marcando a partir do meio 5 centímetros neste caso. Depois eu ligo os pontos e aí fica arredondado na mesma medida. Eu faço o corte e quando eu abro o papel, ele vai formar um círculo do tamanho que eu marquei. No caso aqui, 10 centímetros de diâmetro. Para o corpo do estojo, eu fiz 2 cortes, um no tecido externo e outro no tecido de forro, no tamanho de 27 centímetros por 22 centímetros.
Na manta acrílica R1, eu cortei 2 círculos de 8 centímetros de diâmetro. Como eu expliquei para os tecidos, você pode cortar um quadrado no papel, no tamanho de 8 centímetros de lado, dobrar ao meio nos 2 sentidos e vai marcando em toda a lateral, a partir do centro desta dobra, 4 centímetros, até formar a lateral do círculo. E aí é só cortar e quando você abrir, você vai ter um círculo de 8 centímetros de diâmetro. E para o corpo do estojo, eu cortei na manta acrílica R1, fiz um corte de 25 centímetros por 20 centímetros. Eu gosto de anexar a manta acrílica no tecido no processo de quilting. Eu aqui coloquei a manta, a parte da cola, em contato com o tecido de algodão, que é o tecido externo. Na parte de trás eu coloquei o tecido de forro, coloquei alfinetes em toda a borda para fixar os tecidos, para não ficarem desencontrados, tanto na parte do corpo quanto nas partes laterais. E aqui, como o tecido, eu não vou poder me guiar pela estampa, pelo desenho, como eu tenho costumado fazer nos outros vídeos, eu vou marcar 2 linhas guias nos tecidos e vou utilizar o pé calcador, que ele tem essa haste como guia nos espaçamentos entre as linhas. Eu vou fazer o quilting reto e vou utilizar esta ferramenta, porque quando a gente não tem essa ferramenta, a gente tem que ir marcando linha por linha e nesse caso aqui, utilizando esse pé calcador, eu acabo ganhando tempo neste processo de quilting. Eu vou mostrar agora como eu marco as linhas bases para o quilting reto neste caso. Eu coloco a peça sobre a base de corte, levo em consideração uma das linhas. Eu pego a régua de patchwork, que ela tem aqui as linhas com os ângulos de cruzamento das linhas de costura. Então, eu tenho 60, 45 e 30. Neste caso aqui, eu vou utilizar de 45. Então, eu vou me guiar por esta linha da régua. Esta linha eu encaixo, essa aqui, no caso 45, eu encaixo na lateral da minha peça. E eu vou colocar aqui o início da linha na régua, eu coloco com o canto do tecido. E aqui, nesta marcação da borda da régua, eu vou coloco em média 3 alfinetes para a marcação dessa linha. Eu não gosto de fazer o risco do tecido, então eu marco com alfinete.
terminar de colocar o alfinete. E aí a marcação fica assim, a reta, tem um alfinete aqui, é que o tecido é bem estampado, e um alfinete aqui. Então isso vai formar a linha. A mesma coisa eu faço do outro lado. Coloco sobre uma das linhas da base para me guiar. Venho com a régua, aí do outro lado eu procuro a linha de 45, com um grau de 45. Coloco sobre o tecido, encontro o início com o canto da minha peça e coloco os alfinetes. Essa é uma forma de fazer esse procedimento, mas tem como riscar, mas eu, no caso, sempre faço desta forma. Estão marcadas as duas diagonais que vão ser a base deste quilting reto. E a mesma coisa eu faço também com as laterais. Aqui é um pouquinho diferente, a princípio, porque é uma peça redonda, mas não tem problema. Eu coloco na base, sobre a base de corte, com o sentido do tecido que eu quero. E aí coloco as pontas, as extremidades do círculo, eu coloco embaixo em uma linha e aqui na lateral em outra linha. E aí eu me guio por essa linha da base de corte. Lembrando que aqui é o ângulo de 45. Eu escolho a linha para me servir de base. E aí faço a marcação também. Aqui, como é uma peça menor, eu coloco só 2 alfinetes. Então, furo. E a mesma coisa do outro lado. Aqui eu regulei a máquina, aumentando o comprimento ou largura do ponto. Diminuí a pressão do pé calcador e fiz a troca do pé calcador, já regulando a distância dessa haste, que vai ser a minha guia, para a distância que eu quero entre as linhas de costura. Agora eu pego um pedaço de papel, aqui é um papel pardo, eu dobro e vou fazer as linhas de base que eu havia marcado. Eu encaixo o papel embaixo dos alfinetes com os quais eu fiz a marcação. E aí ele vai formar uma linha reta. E é nesta linha reta que eu vou fazer a costura inicial.
Agora que eu tenho as linhas bases, eu vou fazer as demais linhas me guiando pela haste do pé calcador. E este é o resultado. É a lateral. Eu já aumentei a pressão do pé calcador, que eu utilizo normalmente. Coloquei o comprimento do ponto também, retornei ao comprimento usual. E eu agora troquei o pé calcador, coloquei um pé calcador de zíper. E eu vou passar a colocação do zíper. Eu também escolhi uma das laterais, já coloquei a etiqueta. Eu gosto de colocar nessa peça na lateral. E aqui eu tenho a peça de corpo do estojo. Tenho um zíper de 22 centímetros, que é a largura da peça, e um cursor. Então eu vou começar colocando o cursor no zíper. Vou escolher um dos lados, colocar o zíper de frente para a parte externa. Como eu já mostrei em outros vídeos, eu gosto de deixar uma bordinha a mais no zíper em relação à borda do tecido, para quando a gente for fazer a dobra e o acabamento não precisar cortar o tecido. E faço a costura do zíper. Fiz a costura, a dobra e o acabamento. E agora eu vou fazer do outro lado. Vou dobrar e encontrar o zíper com a parte da frente, a parte externa. Fiz a costura, agora eu vou tirar o cursor. Eu esqueci que ia ter que fazer essa manobra e acabei passando o cursor. E vou fazer o acabamento deste lado aqui. Ficou assim. Coloquei o cursor novamente, fechando completamente o zíper dos dois lados. E agora eu vou fazer os puxadores. Eu vou usar o
viés que eu compro pronto. É o viés com a largura externa de 23 milímetros, que eu costumo usar nos vídeos aqui do canal. Eu cortei 2 pedaços no tamanho de 6 centímetros. E aí eu dobro ao meio e passo uma costura em toda a volta para dar o acabamento nos puxadores. Fiz as costuras em toda a volta do viés. E aí eu encaixo aqui na ponta do zíper, bem centralizado, e passo uma costurinha para fixar. Desta forma. Eu troquei o pé calcador, eu retirei o pé calcador de zíper e coloquei o geral. Mas agora eu vou fixar as laterais colocando o vivo. Então eu vou colocar o pé calcador de vivo. Mas se vocês não quiserem usar o vivo, não tem problema, é só costurar direto as laterais no corpo do estojo. Aqui eu tenho um vivo composto de poliéster e algodão. E eu compro assim. Então eu cortei o mesmo tipo de viés pronto, só que eu cortei de outra cor para combinar com o vivo. Eu cortei 2 pedaços de 3 centímetros. Eu vou pegar então o estojo, vou marcar o meio da parte do fundo. Então, eu dobro aqui no zíper e marco esse meio. Vou marcar com um alfinete. Do outro lado também. Marquei os 2 lados. O vivo é colocado no lado direito da peça. Então eu vou afastar aqui o outro lado para não correr o risco de costurar. Eu vou colocar o viés bem no centro desta marcação do alfinete, com o avesso virado para cima e o lado certo em contato com o tecido. E vou colocar a ponta do vivo a partir do meio e uma distância de 1 centímetro da borda. Eu explico bem detidamente esse processo de colocação de vivo no último vídeo que eu postei no canal, que é o vídeo da bolsinha com alça de corda. Lá eu explico bem detidamente. Então eu encaixo assim.
e começo a fazer a costura. Aqui no final eu corto o vivo bem rente ao início da costura. Encostando uma ponta na outra. E aí eu passo o viés por cima, bem justo, para esconder essa emenda. Eu já troquei o pé calcador, voltei o pé calcador comum de uso geral. E para quem não conhece, este é o pé calcador de vivo. Ele tem um vão aqui na base, que é onde passa essa parte mais grossa do vivo, e os pontos ficam aqui bem rentes a esse detalhe. Eu fiz a costura dos dois lados, em toda a volta, em toda a borda, e o acabamento ficou assim. Eu vou finalizar encaixando as laterais do estojo. Para isso, eu vou virar do avesso. Vou pegar as laterais, conforme o sentido da estampa, o sentido do tecido. Eu vou encaixar, aqui é a base, vai ser a base, né? Então eu vou encaixar com aquela parte que tem o acabamento com o vivo. Vou encaixar assim. E a parte de cima eu encaixo no zíper. Como aqui eu vou costurar círculos, eu faço as marcações para que não sobre tecido de um lado e falte do outro. Então eu pego o círculo, dobro ao meio, faço as marcações com alfinete nos extremos, nos meios. E encontro alfinete com alfinete e faço a mesma marcação. Isso eu fiz dos dois lados. Fica em formato de cruz. E na peça onde eu vou anexar, eu faço a mesma coisa. Eu dobro a partir do zíper para marcar o fundo, o meio do fundo. Depois eu encontro o meio do zíper com o alfinete e faço a marcação as marcações das laterais. E ficam também todos os meios marcados, com exceção do zíper, que aqui eu vou me guiar pelo próprio zíper.
Então, eu vou fazendo o encaixe. Eu encontro o alfinete superior com o zíper, encontro o próximo alfinete com a próxima marcação da base e assim por diante. Feitas as marcações, agora eu vou costurar pelo lado do corpo do estojo, passando a costura bem por cima da costura do vivo, da costura anterior. Então, por fora ficou assim a costura. Por fora também. Fica o contorno do vivo. E para terminar, eu vou voltar ao avesso e vou cobrir essas costuras com o viés. Eu tenho aqui o mesmo viés que eu usei para o acabamento do vivo. Eu vou pegar a ponta do viés, fazer uma dobra, abrir as laterais, fazer uma dobra. E aí eu encaixo, escolho, eu gosto de começar pela lateral. Então eu vou costurar em toda a volta sobre a costura anterior. Então, desta maneira, aqui eu passo sobre aquela dobra que eu fiz. E agora eu vou abrir a lateral, vou passar aqui por cima. E dobro novamente pro outro lado. Então faço a costura em volta. Este é o resultado do acabamento. E agora eu vou desvirar.
puxadores. Então este é o resultado. Chegamos ao final deste vídeo, concluindo o estojo cilindro. Se gostaram deste conteúdo, curtam e se inscrevam no canal. Agradeço por assistirem e aguardo vocês no próximo vídeo.